Então agora nós estamos aqui no episódio 9. Meu nome é Plínio Tsai e eu sou professor no programa de pós-graduação em Ciências da Religião na Universidade Metodista de São Paulo, na área de Linguagens e Epistemologia da Religião. E aqui no nosso episódio 9, eu trago a continuação daquilo que nós vimos no episódio 8. Aqui nós temos o vídeo dele falando, não há 7 dias atrás, mas em abril, que foi publicado pela Hindustan Times, sobre as suas críticas, né, ao senador norte-americano, à administração Trump, em relação à destruição na faixa de Gaza. E o que nós temos aqui, continuando então a nossa análise, nós tínhamos chegado à conclusão de que é uma questão geopolítica, não é uma questão nem um pouco religiosa, é uma questão centralizada num problema geopolítico e que diz respeito a, vamos dizer assim, indústria armamentista. No início foram 18 bilhões de dólares em 2024 e agora foi proposto pelo governo norte-americano 12,5 bilhões de dólares, né, de ingressos de armas e de doações para que essa guerra continue. E nós sabemos que existem duas resoluções, resolução 33 e 26, que foram feitas pelos senadores norte-americanos para bloquear as vendas de armas, as armas feitas nos Estados Unidos para serem vendidas ali na faixa de Gaza, né? E nós temos o senador dizendo o seguinte, que existe uma proposta de limpeza étnica para expulsar os 2,2 milhões de palestinos de Gaza, né? E que aquela suspeita que nós tínhamos de que ali ia se transformar em uma zona para bilionários desfrutarem o mar e a proximidade com a Terra Santa estava correta, né? O senador denunciou que o Trump e o Kushner tinham essa ideia de transformar Gaza em um lugar para bilionários, né? Um lugar turístico para bilionários. E que houve um aval aí do Netanyahu dizendo que esse era um plano que ele ouviu que era a primeira boa ideia em relação à destruição completa do Hamas. Então, nós tivemos assim, junto com essa ideia, né, do Trump e do Kushner, uma coalizão de líderes israelenses que entusiasticamente abraçaram esse plano, né? E aquele líder, né, político que nós vimos em alguns episódios atrás, que começa a entrar em lugares que não deveria, né, e provocar ali o povo muçulmano, né, rompendo com os acordos religiosos que existiam ali na área, o Ben-Gvir disse o seguinte, que é hora de implementar e promover essa primeira boa ideia de limpeza étnica e de expulsão de 2,2 milhões de palestinos de Gaza, né? O problema é que não dá para fazer isso, né? Em termos de direito internacional, eu tenho que concordar com o senador Sanders, é crime de guerra, né? É um crime, né, de guerra, segundo o direito internacional, sem dúvida alguma, né? Não é necessário ir muito longe, né? Isso não pode acontecer, uma vez que a ideia de proteção da vida humana está sempre no centro do direito, né? Então, nós estamos diante aí, se a gente fosse pensar em termos de teoria decolonial, nós estamos diante de uma colonização violenta, ilegal, né, e até mesmo assim escancarada, né, em relação ao território da Palestina, né? Isso é muito triste para a gente ver isso, né? Porque como a nossa área, a nossa perspectiva é sempre uma perspectiva de dentro da religião, dos valores religiosos macro-institucionais, isso quer dizer, das grandes religiões, como o cristianismo e o budismo, ambas têm como centro a não violência. E que eu saiba, eu não sou um especialista, mas que eu saiba, a grande maioria das escolas muçulmanas também são não violentas, né? Ou seja, tem a não violência como centro, né? A Guerra Santa é uma guerra interna, né? E como é que se explica Israel e Hamas, então? Então, não se explica, né? Por isso que a gente está investigando aqui. Porque viés religioso que não deve ser, né? Porque
Se fosse religioso, essa não era a atitude inicial. Não, mas nós tivemos o cristianismo, por exemplo, as cruzadas na Idade Média, tantos apoios a guerras, etc. Verdade, mas isso nada tem a ver com Jesus nos evangelhos, né? Isso tem a ver com a questão de instrumentalização e de geopolítica. Como nós estamos vendo agora, é uma questão de instrumentalização geopolítica, né? Econômica e geopolítica. Não tem muito a ver com religião isso, né? Embora sempre se coloca, né, a questão religiosa. E a instrumentalização agora está escancarada pelo político israelense Ben Gvir, né, que vem colocando ali o pessoal assim diante de uma situação que vai gerar violência, né? Bom, mas vamos continuar. Uma pesquisa realizada, né, pelo senador Ben Sanders diz o seguinte, Bernie Sanders, né, que The Economist levantou que 15% dos americanos apoiam mais ajuda militar a Israel. 15% é pouco, hein? 35% querem reduzir ou suspender a ajuda, claro, né, mediante o escoamento de bilhões de dólares para lá, com o sistema de saúde interno deles da maneira como está, né, com altas cobranças, etc. Bom, eu também, né, tenho que fazer voz aí, se eu estivesse lá, eu ia ser parte desses 35 que querem suspender de imediato essa ajuda toda, porque não é ajuda, né, e melhorar as condições internas do país, né. Bom, mas 8% dos democratas apoiam mais ajuda, enquanto 47% querem cortá-la, né. Então os democratas, só 8%, não podemos esquecer que nos Estados Unidos nós temos republicano e democrata, né, são só duas grandes áreas de concentração de votos nos Estados Unidos, né? Então nós temos aí 8% dos democratas apoiam mais ajuda, enquanto 47% querem cortá-la. Né? Agora, uma pesquisa feita pelo senador no J Street com eleitores judeus mostrou que 62% apoiam retenção de armas ofensivas até cessar fogo. Né? Então, como que o povo judeu, né, vê isso, né? Então nós temos aí que 62% apoia a retenção de armas ofensivas até o cessar-fogo, 71% apoia o aumento de ajuda humanitária aos palestinos. Quer dizer, nós já temos aí uma mudança gigantesca, né, de todo o cenário que vem sendo colocado, né? É muito importante que a gente não, vamos dizer assim, não estigmatize o povo judeu, nem o povo palestino, dizendo que eles são um é terrorista, o outro é terrorista. É, né? Muito importante que a gente veja de uma outra maneira isso. Né? A perspectiva nossa é uma perspectiva sempre cristã, né? Uma perspectiva da nossa cultura brasileira é a perspectiva cristã. Não, mas e a perspectiva budista? A perspectiva budista no nosso país é minoria, né? É bem minoria, assim, né? Tá lá numa situação de 2%, 3%, né? Dentro de outras, junto com outras minorias, né? É interessante enquanto cultura para a gente fazer diálogo interreligioso, né? Uma composição de paz, entender o outro, mas em termos de cultura majoritária aqui no nosso país nós temos o cristianismo, sem dúvida nenhuma, mas não tem nem o que falar. E diante dessa perspectiva cultural cristã, isso nós estamos vendo é absurdo, né? Jesus diz para não matar, né? De maneira nenhuma, até quem sente raiva. Ah, mas diante das questões práticas, alguém pode dizer, nós deveríamos tomar ações que são mais de acordo com o Antigo ou Primeiro Testamento? Não é isso que Jesus falou, né? Então, se é cristão, deveria ter um tipo de atitude. Se quer acreditar no Antigo Testamento sobre o Segundo Testamento, ou o Primeiro Testamento sobre o Segundo, então volte para o judaísmo, não faz sentido nenhum fazer isso, né? Então, mas Jesus disse que não veio para retirar nenhum J nem um I da lei, para cumprir a lei em função das profecias que diziam que viria o príncipe da paz, de acordo com o profeta Isaías. Então, nós temos aí toda uma questão que é bem diferente daquela como vem sendo interpretada atualmente por alguns segmentos de igrejas atuais, né? Que nós temos que tomar muito cuidado porque não tem a ver com Jesus nos evangelhos, né? E se não tem a ver com o fundador da religião, imagina o que acontece, né? Instrumentalização política rola a rodo. Depois nós temos crítica a Netanyahu e Trump como figuras que violam valores democráticos, né? Então, vamos dizer assim, o senador Sanders diz que Netanyahu e Trump acabam por fazer uma violação dos valores democráticos e que eles são muito parecidos com
modos de pensar autocratas, né? E nós temos aí diversas acusações aqui no discurso do senador Sanders de manipulação política do judiciário em Israel e nos Estados Unidos para que ações não passem e permaneça esse fluxo de capital escoando para Israel manter o extermínio na faixa de Gaza, né? Então aí nós já vimos. Nós temos aí um plano que Netanyahu chama de a primeira boa ideia, a primeira de todas, que é transformar essa região toda num grande conglomerado para bilionários fazerem o seu turismo, né? Claro, se você tem bilionários, você tem circulação de capital e etc., planos e etc. Então, Netanyahu está pensando nisso, né? E quem está sofrendo com isso é a população pobre que está ali, né? Essa destruição toda, né? O rico, ele escapa disso aí, agora o pobre fica porque não tem lugar para ir, né? E aí nós estamos diante aí de um clamor que fala diretamente ao coração do cristianismo como um todo, né? Enquanto fundador sendo Jesus de Nazaré, e que diz: eu estive pobre e você cuidou de mim, né? Então nós temos aí uma questão de observar sempre o pobre. Nós não podemos esquecer também que houve uma transformação do conceito de religião dado por Tiago, na carta de Tiago, para os católicos São Tiago, né? Que é o termo grego, se não me engano é trestekeia, né? Ou treslekeia, agora não me lembro, é trestekeia eu acho, que fala sobre religião. Antes era uma religião que era um rito, que tinha o direito sagrado e profano, né, no direito romano. Mas quando vem Tiago, ele faz uma transformação disso e fala que a fé sem obras é morta e que a verdadeira religião é aquela que atende a viúva, o pobre, o desamparado, o doente. Isso fica dentro como valor central do cristianismo até hoje. Então, o que nós estamos vendo aqui, que é a preferência pelos bilionários, nada tem a ver com Jesus dos Evangelhos, tem a ver com uma proposição econômica, política e assim por diante. Alguém pode dizer assim, mas se não tiver dinheiro não é possível fazer nada, né? Sem dúvida, isso também é verdade na perspectiva da economia e da política, mas na perspectiva religiosa, não poder servir a Deus é o dinheiro, Jesus diz, né? Então, não poder servir a Javé e a Mamon ao mesmo tempo. Então, é necessário uma observação crescente em relação a essa destruição dos pobres na faixa de Gaza, né? Então, a fala do senador Sanders denuncia, né, que, com base, né, quer dizer, com fundamento nos dados e na legislação, que os Estados Unidos estão financiando e legitimando um projeto militar de destruição total de Gaza, disfarçando isso de segurança nacional, né? Então, como o senador tem imunidade política, ele pode expressar a opinião dele, fora que é um pouco diferente lá daqui, né, em relação a essa questão da expressão em relação às autoridades políticas, né? Então, a defesa do cessar-fogo e da assistência humanitária se baseia tanto em princípios morais quanto em leis americanas e internacionais, né? Além de contar, né, com amplo apoio da opinião pública americana que rejeita o armamento restrito de Israel, né? Então, assim, né, nós temos que ver ali que os Estados Unidos está cheio de gente ali, né, de matriz metodista, cristã, etc., que estão dizendo assim, olha, nós não apoiamos essa loucura não, né? Então, expressando a si mesmo, né? Então quer dizer que você, professor, está falando de liberdade de expressão, então você está dizendo que os bolsonaristas estão certos e etc. Não, eu não estou dizendo nada disso, eu não tenho posicionamento político em relação a isso, porque eu já falei em episódios anteriores que eu não quero me posicionar em relação a nada que está acontecendo aqui no Brasil. Por quê? Porque eu sou alguém formado em direito, eu acredito no devido processo legal, na ampla defesa e na instituição da nossa justiça. Então, eu acho que se nós temos um problema com o Bolsonaro, ele tem que ser julgado de acordo com os parâmetros normais da justiça. E que essa ventilação completa e constante na mídia acaba atrapalhando os processos judiciários. Isso que eu acho. Por isso que eu me abstenho de falar. No momento que entra para dentro do sistema judiciário, eu não quero mais falar nada, porque
Não sei se vocês lembram do caso do Nardoni e vários outros casos de direito de família e direito penal também. E aí nós tivemos o quê? Uma combinação de mídia atrapalhando o sistema judiciário, e o que nós tivemos foram condenações absurdas, sem provas, etc. Ou então liberações que não deviam estar acontecendo, né? Veja aí o caso de condenações de políticos no nosso país, né? O caso do Lula, né? Que foi uma pressão constante da mídia em cima, e houve uma condenação dele e depois o retorno dele. Agora, pode ser que vá acontecer a mesma coisa com o Bolsonaro, entendeu? Por quê? Porque essa pressão constante de mídia e política e falatório em cima acaba influenciando juízes, e isso não é bom. Por isso que eu evito falar isso por uma questão ética, né? Não quero entrar nessas questões. Então, nós estamos aqui voltando a uma questão de defesa do cessar-fogo e da assistência humanitária, fundamentada em princípios morais e religiosas, em leis americanas e internacionais, né? E já há uma opinião pública muito forte, já havia em abril uma opinião pública muito forte dos Estados Unidos para parar com a guerra em Israel, e agora continuam as manifestações em vários pontos, tá bom? E é isso então, paramos aqui para continuar no nosso próximo episódio sobre essa análise de Gaza na perspectiva da filosofia contemporânea,